Vamos ler um texto aí em Lucas capítulo 8. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoa família, ministério, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 8. Aleluias. Versículo 22. Vamos ler até o versículo de número 25. Uma palavra já conhecida dos irmãos, mas Deus a todo instante fala diferentemente em nossos corações. Quem achou, diga amém. Está aí o discípulo Lucas, o médico. Lucas 8, 22, que diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de ir a pique ou naufragar. Chegando-se a ele, despertado, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Amém? Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem hoje é vencendo as tempestades. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então nós estamos vendo aqui que Jesus, ele sempre, quando ele estava com os discípulos, ele estava partindo para quê? Para uma missão, para pregar sua palavra, para curar, para salvar, curar paralíticos, curar cegos, mudos, surdos, qualquer tipo de enfermidade. O nosso Senhor pode curar, pode cuidar de qualquer problema na nossa vida, seja no casamento, seja na vida espiritual. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, ele é simplesmente Deus. Por que estou falando que simplesmente Deus? Porque Jesus era simples. Foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para nos conhecer, para saber os nossos limites, para saber as nossas condições psicológicas, para saber o quanto era necessário o nosso alimento, quanto tempo a gente podia ficar sem alimentar, quanto tempo a gente podia ficar sem beber água, porque ele passou por isso. Ele jejuou, ele orava ao Pai. Quanto tempo o ser humano orava, conseguia orar. Então ele se fez carne, habitou entre nós, para hoje ele nos justificar perante a Deus, ao Pai. Hoje ele é o nosso advogado. Mas por quê? Ele passou por aqui. Então ele sabe o que o ser humano sente. Ele sabe, meu irmão, o que cada um que está aqui dentro está precisando. Ele sabe como você entrou aqui nessa manhã. Ele sabe que nesta noite de sexta, na noite passada de sexta para sábado e sábado para domingo, muitas pessoas partiram, muitas pessoas nasceram, muitas pessoas acabaram com seu casamento, porque mesmo apesar de não ter o carnaval, muitas pessoas se retiram para os litorais. Muitas pessoas fazem festa, mesmo que seja em famílias, mas às vezes entra sempre um amigo no meio. E às vezes, não estou falando que são todas as casas, todas as famílias, mas às vezes, aquela pessoa que está ali, que você pensa ser seu amigo, não é seu amigo, você pensa que não é. Aí, vamos dizer assim, conforme falava antigamente, ele rouba a sua esposa, rouba seu marido. E hoje, aquilo que parecia ser uma festa, hoje é um desastre que aconteceu. Por causa de quê? A falta de Jesus.
Quem tem Jesus não atrasa ninguém, não adianta ninguém. Quem tem Jesus a pessoa abençoadora. Aleluia. Irmãos, então eles partiram para uma missão. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, que aquelas pessoas que estavam com o Senhor Jesus eram discípulos de Jesus. Nós falamos aqui, partiu com seus discípulos. Mas eles também eram pescadores experientes, profissionais. Então, amados, Jesus, ele estava ali. Uma viagem, quando você vai fazer uma viagem, tudo pode acontecer. Foi de carro, o carro pode estragar, pode um pneu furar, pode acabar a gasolina, mas eu encho o tanque, pode acabar, pode ter um vazamento no tanque de combustível. Pode haver um acidente na estrada, você achar que chegar às 5 horas da tarde ou 17 horas, chegar meia-noite, porque não dava para passar, uma carreta tomba, e ali você fica parado na estrada. Está aí o Gilmar, que é motorista, pastor Paulo também viaja muito, eu também viajo muito. Então a gente sabe que qualquer coisa, você faz uma programação, mas você não é Deus. Deus está sabendo tudo o que vai acontecer naquele dia, mas você não sabe. Mas você sabe de uma coisa, você colocou a sua viagem na mão de Deus, aleluia. Irmãos, então aqueles homens eram discípulos do Senhor Jesus e também pescadores. Mas a primeira coisa que aconteceu, para acontecer aquela mudança ali, né, de passar de uma margem para outra, foi Jesus entrar no barco. No outro lado, aonde eles iam chegar, no outro lado, na cidade de Gadara, havia uma grande batalha espiritual a ser enfrentada. Porque ali estava um homem possesso de demônios, com praticamente 6.000 demônios. Um homem que ele fosse, meu nome é Legião. E ele já lá na terra de Gadara, e vendo Jesus lá no outro lado, praticamente na metade do lago, ele fala: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Irmãos, aqui nós não vamos pregar sobre essa parte, nós vamos sair aqui para o outro lado que Deus quer falar conosco nessa manhã. Mas eu quero dizer que toda vez, aquela pessoa que tem Jesus, em qualquer lugar que você vai, você pode preparar que é uma missão. Chega lá, você pode ser usado para pregar naquela casa. Chega lá, você pode ser usado para fazer uma oração de libertação, uma oração de cura. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, está cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você está preparado para qualquer adversidade que possa acontecer na sua vida ou na vida da sua família. Se você não está preparado, precisa estar, que você pode ser usado a qualquer momento. E o nome do Senhor Jesus precisa ser glorificado através da sua boca, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então a primeira coisa foi Jesus entrar no barco. Então, amados, as pessoas ficam impedindo Jesus de entrar na sua vida, no seu casamento, impedindo assim: eu não vou incomodar Jesus, não incomoda não. Jesus, se você está precisando de socorro ou de sabedoria, peça a Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Porque você pode pedir o pastor Moisés, que pode estar precisando igual você naquela área. Talvez eu estou forte numa área, mas talvez na área que você está pedindo, talvez eu esteja até mais fraco do que você. Mas nós temos um Deus forte que está sempre forte em todas as áreas, aleluias. Então nós temos recurso hoje em dia. Amados, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do Senhor. Mas é preciso abrir a porta. Quem que vai abrir a porta do coração da pessoa? Jesus? Não,
a própria pessoa. Satanás arromba porta de corações. Jesus, ele bate na porta. O Espírito Santo é sensível, ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Você chega na casa de uma pessoa estranha ou de um colega seu, você vai entrando lá para dentro lá, mesmo que seja muito conhecido seu pela educação, você bate na porta ou aperta a campainha para ele chegar e abrir a porta para você entrar. Se bem que tem pessoa que é meio espaçosa e já vai entrando lá para dentro, quando você está lá na sua cozinha, já vai comendo pão, já vai pegando, entrando, comendo coisa que está na panela. Tem gente que faz isso aí, mas está errado. Quem faz isso está errado. Isso aí a gente tem que fazer na nossa casa. Se eu for na casa de um parente meu, do irmão meu, eu tenho que, se eu quiser um café, tem um cafezinho para mim, eu não posso já metendo na garrafa. Tem gente que faz isso, eu tenho liberdade, mas é errado. Isso se chama falta de educação. A não ser quando a pessoa te autoriza, que tem um cafezinho aqui, eu estou fazendo isso aqui, pode pegar, está lá em cima da mesa. Aí é diferente, autorizou. Você teve uma autorização do dono da casa. Deus já começou a falar para nós que o povo de Deus é diferenciado nessa manhã. Já mostrou para nós em algumas palavras que Ele vai falar mais conosco, que muitas coisas nós temos feito errado. Às vezes até sem perceber. Então vamos lá. Tem muitas pessoas sofrendo porque não consegue abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar. Na parte final do versículo 22, que a gente acabou de ler, Lucas 8, 22, diz assim: passemos para outra margem do lago, e partiram. Irmãos, passemos para outra margem. Literalmente, isso aqui, essa passagem, eles estavam indo para a cidade de Gadara, os gadarenos. Mas espiritualmente falando, é Jesus, quando ele entra na nossa vida, no barco da vida, da nossa vida, é para nos tirar dessa vida de derrota, de tristeza, de cabeça baixa, de desânimo. É para tirar cada um de nós da derrota para a vitória. É uma mudança de vida, é uma mudança de direção. Aquele caminho que você estava seguindo, que você estava trilhando, né, de acordo com seus pensamentos, de acordo com as suas vontades, aquele caminho, ele começa a ser o quê? Ter uma conversão, você começa a mudar de vida. Porque você estava seguindo seus próprios entendimentos, e aquilo estava te levando para o buraco. Talvez não parecesse o buraco hoje, que você parecesse hoje, você voltava, mas o negócio é a longo prazo. Aí você vê que a sua família ficou para trás, você vê que o seu casamento está destruído, você vê que a sua saúde não é tão boa. Quantas pessoas que estão na igreja hoje são convertidas, têm o brilho do Espírito Santo na sua face, mas custaram abrir a porta do seu coração, fumaram 20, 30 anos, hoje estão com problema de câncer. Vão ser salvas, mas passam hoje por enfermidade que ela procurou lá atrás, quando não tinha Jesus. Se ela procurasse Jesus antes, quando ele bateu a porta do coração dela, 20, 30 anos atrás, ela tinha parado de fumar. E o câncer não tinha cometido ela. Só tem um negócio, que você já sabe, eu também. Jesus pode curar qualquer tipo de câncer, aleluia. Jesus pode curar qualquer tipo de doença no coração. Jesus pode curar os rins, aleluia. Isso é a nossa solução. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso que nós servimos, aleluias. Irmãos, não podemos, igreja, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui, não podemos parar no meio do lago. Ou seja, na indecisão, nós precisamos alcançar a nossa vitória. Mesmo você indeciso, vocês têm uma convicção: eu preciso chegar no outro lado. Mesmo acontecendo adversidades, tempestades temporais, vento forte, você tem uma meta, um objetivo de chegar no outro lado. A igreja, cada um que está sentado aqui, nós temos um objetivo, uma meta.
quer ir morar com o Senhor, aleluia. Para isso nós temos que ter uma vida em santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. E às vezes isso é difícil. Às vezes o problema começa onde? Em Jerusalém, na nossa casa. É o filho, talvez é o marido, talvez é a esposa. Você sai daqui, às vezes chega em casa, assim, agora vou tomar um banho, vou almoçar. Cadê o almoço? Aí se você não tiver a vigilância, já começa a brigar. Se for mulher, chega em casa, cadê o marido? Está lá para o barzinho tomando a cerveja dele, não é convertido. Então, se você, quando ele chegar de lá, se você não tiver sabedoria, já vai brigar. Eu vou para a igreja, você vai para o botequim, mas você sabe que ele bebe. E será que é através de você falar com violência, né, falar com aspereza na sua voz, será que é desse jeito que você vai convencer aquela pessoa? Não. Você vai mostrar para ele que você é uma pessoa diferenciada, que você tem o Espírito Santo na sua vida, aleluia. É mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de entendimento, ter sabedoria. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Provérbio 14:1. Provérbio 15, está lá também falando, né? A palavra dura, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbio 15:1. Se você entra para brigar, a pessoa vai brigar do outro lado, você dá força para ela brigar. Mas se você entra conversando com a pessoa, é diferente. Fulano, senta aqui, vamos conversar. A sua saúde não é tão boa, né? Vê se muda de vida. Estou falando para você, deixa para tomar uma cervejinha no final de semana. E ali, depois você vai notando que você não precisa daquilo para você viver, para você ser feliz. Agora, se chegar brigando, vai piorar. Um abismo puxa outro abismo. Irmãos, então, literalmente falando, Jesus com seus discípulos, pescadores profissionais, homens acostumados com as tempestades em mar, em lago, vamos dizer que ela está chamando de mar. Tem evangelhos que falam que era mar, mas Lucas já fala que é o lago. Mas tudo aqui porque era muito grande, um lago muito grande. Então, amados, aí eles estavam ali, indo, mais uma missão. E quando você vai para uma missão com Jesus, cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza, o diabo fica furioso com você. Porque você vai ajudar aquela pessoa que precisa ser ajudada. Mas você não está indo sozinho, você está indo com Deus. Tanto é que o inimigo já falou do outro lado lá. É Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que é comigo? Que tenho eu contigo? Irmãos, então nós não podemos parar. Às vezes você está cansado, às vezes você está desanimado. Parece que a sua oração está batendo no teto, né, no céu de bronze e voltando. Mas eu te falo, todas as orações que você fez chegaram no trono de Deus. Todas. Só que o tempo de você receber sua bênção, de você receber sua cura, de você receber uma restauração no seu casamento, das portas se abrirem para você, das muralhas caírem, o tempo é de Deus, não é nosso. É o tratamento de Deus. É Deus cuidando de nós. Não é porque Deus não gosta, que Ele não nos atende rapidamente. É tratamento dele para ver aonde está a sua fé. Conforme está falando aqui, quando veio a tempestade, Jesus falou, aonde está a fé de vocês? Vamos lá. Então, amados, nós precisamos alcançar nosso objetivo de qualquer forma. Porque quem ficar aqui, quando acontecer o grande arrebatamento da igreja, vai passar dificuldade. Então, o objetivo nosso é o nosso arrebatamento individual, o Senhor pode nos recolher hoje, e a gente subir, falamos isso aqui sexta-feira, ou pode ser o coletivo, que é o que nós estamos esperando, o arrebatamento da igreja. Então, vamos pegar lá, Lucas 8:23, que diz assim,
enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus foi dormir, tá? E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de ir a pique ou naufragar. Jesus foi dormir. Eu estou viajando com o pastor Paulo. Pastor Paulo é um excelente motorista. Quem está dirigindo é ele. Eu vou ficar acordado para quê? Eu vou dormir. Ele está dirigindo, eu vou dormir. Os homens que estavam com Jesus eram servos de Deus, discípulos de Jesus e pescadores profissionais. Jesus era pescador? Não. Jesus era pescador de homens, mas não pescador de peixes. Jesus foi dormir e deixou eles. Mas tinha uma coisa muito boa acontecendo naquele barco. Jesus estava no barco. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando com você e vai falar mais ainda através dessa mensagem. Jesus está no barco. Ele estava dormindo lá. Levantou uma grande tempestade, um grande vento forte veio a ponto que o barco parecia que ia se partir. Então vamos lá. Jesus dormiu, mas estava com ele no barco pescadores profissionais. E olha que eram profissionais mesmo, naquele tempo não tinham recurso que tem hoje em dia não. Os barcos eram muito mais fracos que eles, não tinha nada de sonar, não tinha nada desse negócio aí era no olhômetro, olhava para a estrela, olhava para a lua, os navegadores dele para saber para onde que eles estavam indo. Tinha nada disso não, muito tempo atrás que nós estamos falando aqui. O dia de hoje, o barco é capaz de ir sozinho, ligar com o piloto automático, lá vai sozinho, ele põe lá, e programa tal, me leva na ilha, capaz de fazer isso aí. Tem barco capaz de fazer isso aí, de tão moderno que é. Só falta falar. Para afundar mesmo, só um míssil, qualquer coisa fora disso, não afunda de jeito nenhum. E se afundar também, o cara já pega uma lancha que já está lá acoplada naquele barco e sai de lancha e vai embora. Então, amados, levantou-se grande tempestade contra eles. Irmãos, as tempestades, às vezes ela começa com uma chuva fina, e às vezes ela vem forte já logo no começo. Nós estamos preparados para a chuva, porque as chuvas são normais. Nós estamos numa época de chuva. É verão, mas é uma época chuvosa esses meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e lá até o finalzinho de março, mais ou menos, já chove. Mas nós não estamos preparados para a tempestade. Quando tem chuva, eu estou para te dizer que você fica na sua casa tranquilo, ali, vendo um programa, ou vendo um culto, ou conversando, ou fazendo sua comida, ou fazendo seu café, mas tranquilamente. Mas quando é tempestade, o negócio já muda. Menino, desliga a televisão, não fica perto da janela por causa do relâmpago, já começa a ter uma certa preocupação. Então naquele dia ali, veio grande tempestade. Para a chuva você está preparado, mas para a tempestade talvez você não está. Mas Jesus estava dormindo, mas também estava no barco. Irmãos, grandes tempestades têm se levantado contra você, mas Jesus está no barco. As tempestades que eu estou falando são os problemas que acontecem diariamente na vida da igreja, na vida da sociedade, mas eles não têm aonde buscar, mas nós temos Jesus Cristo, e Ele está no barco da vida, aleluia. Eles são para abrigos, para casa de parentes, correndo daquilo que possa ser uma tragédia na casa dele, mas você na sua casa, você ora, você vai orando, e o Senhor vai abençoando, vai te abençoando e vai te guardando. Claro, já teve tempestade que casa de servo do Senhor caiu e a pessoa veio a óbito. Aquela carne contaminada pelo pecado, mas a pessoa foi para a glória, aleluia. Foi para a glória, porque todos nós aqui, se não tiver o arrebatamento da igreja, antes da gente partir aqui, nós vamos partir de algum tipo de morte, ou um acidente, ou uma enfermidade, pode ser também fechar o olho e morrer, conforme aconteceu com o pastor, já acontecido, colega nosso, já aconteceu com ele, amigo nosso, ele simplesmente foi arrebatado, o espírito, Deus puxou o espírito, tirou o espírito dele, fechou o olho e morreu. Então, amados,
A tempestade, ela pode chegar na nossa vida a qualquer momento. Você está preparado para a tempestade? Então vamos ler aí, Mateus 4,19, Jonathan. Aleluias. Vê que Deus vem falar para a gente ali. Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então nós também somos pescadores na hora da tempestade. Nós devemos estar preparados para a tempestade, no mar da vida. Mas Jesus está no barco, Jesus precisa estar no barco. Então nós somos pescadores também, mas não de peixes, mas de homens, aleluia. Então, amados, nós estamos vendo aqui, o Senhor tem nos capacitado para enfrentar a tempestade. Você sabe orar, você sabe que você tem um Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós, que um Deus que nos protege, um Deus que nos fornece a nossa alimentação, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Aleluias! Então, amados, sempre lembrando, Jesus está no barco. Aquele que te protege e cuida, Ele está com você. Nós falamos isso aqui sexta-feira, e o Espírito Santo nos mostrou para falar novamente hoje. Aquele que cuida e protege sempre está com você, sempre. Talvez nós, num momento difícil, num momento talvez de turbulência emocional ou psicológica, nós nos afastamos um pouquinho de Deus, porque às vezes vem um desânimo de orar, às vezes você vai para o canto, você mais pensa em chorar do que orar, mas Deus está ali, Ele está no barco, esperando você tomar a sua posição de cristão e buscar nele. Ele está esperando você pedir, que Ele já sabe o que você precisa. Aleluias. Irmãos, aqui nessa passagem nós vemos literalmente que Jesus está dormindo, mas na nossa vida espiritual todos os dias Ele está acordado, porque o nosso Deus não dorme. Eu quero saber agora, irmão, como está a sua fé. Jesus está na sua casa, a casa da sua vida, e na sua casa de alvenaria também. Jesus acordado ou dormindo, mas na sua vida Ele te protege? Claro! Ele é o Deus, próprio Deus. Então, amados, não se incomode, você tem que se incomodar, estar sempre firme na presença do Senhor. Então vamos ver aqui, Salmo 121, versículo 3, Jonathan. Aleluias, glória a Deus. Salmo 121, versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Olha lá. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Na minha diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O que está falando isso aqui? O Senhor, Ele vela por nós. Você está dormindo, Ele está te guardando. Ele nem permite que você vacile na sua caminhada diante da sociedade, diante da igreja, diante das pessoas. Ele não permite que você saia da presença de Deus. Ele vai te falando através do Espírito Santo, te mostrando os erros, a cilada que você pode vir a cair. Então, amados, e nem está falando que você não permite que o seu pé vacile, e nem que você se afaste da presença dele. Ele quer você ali, para Ele poder cuidar de você. Ele não sai. Quem sai são as pessoas. Hoje, por exemplo, hoje eu não vou na igreja, porque eu vou para a piscina, que está calor. Hoje eu não vou na igreja, que eu vou para a praia, porque está calor. Hoje eu não vou na igreja, que eu quero dormir, está mais tarde. Então, amados, tem lugares que você pode ir e deve ir, aproveitar com a sua família, aproveitar a vida. E tem lugares que você deve evitar de ir. Ninguém está proibindo ninguém de ir.
Estou falando que você deve evitar de ir, que tem muitos lugares que tem ciladas que você não conhece. E pode aparecer algo para destruir aquilo que seria um dia de festa, pode ser um dia de choro. Já vi várias situações que as pessoas saíram para ir em praias, para ir nisso e naquilo, e voltar chorando, ir casado e voltar separado, ir noivo e voltar separado, ir com a namorada, voltar com outra namorada ou voltar com outro namorado. Porque são lugares onde o inimigo hoje, ultimamente, tem usado muito. Nós já vimos isso aqui, nas ruas. A sensualidade, a briga, a morte, derramamento de sangue. E lá na praia está um lugar propício. Está lá a bebida, está a sensualidade, está a briga, está a morte. Está o afogamento, que a pessoa pode beber e lá, afogar. Tá, o apóstolo Paulo, se os seus olhos te fizerem pecar, arranque-os. Quer dizer, não olha para aquilo que vai te roubar a sua bênção, vai te tirar da presença de Deus, vai tirar o foco que é Jesus. Não olhe para aquilo. Agora eu te pergunto o seguinte: o irmão está aqui, ou a irmã está aqui, nessa manhã, ela vai fazer uma viagem para a praia, a sua família. Numa época dessa de carnaval, ou no período de férias, procure ir, irmãos, orientação minha, mas o irmão fica à vontade. Procure ir numa época que fora de férias, de carnaval, uma época que a praia está mais tranquila. Por causa de quê? Está lá, vou dar exemplo mesmo do pastor Moisés, para não falar que está falando de ninguém, do pastor Moisés. Eu estou lá na praia queimando um pouco, preciso queimar um pouco, certo? Então estou lá deitado. Aí me dá vontade de dar um mergulho, vou lá dar uma olhada, está muito quente. Eu estou aqui, a água está lá, para lá da irmã Naí, que está sentada lá atrás na igreja. Na praia está lotado de pessoas deitadas, homem e mulher. O apóstolo, aquilo que te fizer pecar, né, se seus olhos te fizer pecar, arranque seus olhos fora. Então, para mim fazer isso, eu lá na praia, do jeito que está hoje, se aqui na rua nós já estamos vendo isso, eu tenho que ir para a praia assim, lá para a água assim, coisa fechada. Vou pisar em cima dos outros, eu vou apanhar na praia ainda, o marido pisou em cima da minha mulher que me dá um soco, eu vou querer ir deitado para lá. Agora, porque senão eu vou ver certas coisas que podem me fazer pecar, podem me fazer desejar. Qualquer um aqui, nós somos seres humanos. Então, para mim evitar isso tudo e ter uma vida com Jesus, eu preciso fazer o quê? Vigiar. Tem lugar que dá para a gente ir, tem lugar que não dá para a gente ir. Eu, quando tem festa, né, em muitos lugares na minha família, membros da minha família, eu fico lá 20 minutos, 30 minutos, quando o negócio está bom. Se começar e a partir para o outro lado, já está na hora de eu ir embora. Por causa de quê? Para não brigar com ninguém, para não ver coisa, para me entristecer. Eu vou em casa, e chego em casa, oro para dar tudo certo para eles lá, que eles entregam a vida para Jesus. Porque fé, né, é saber que tem um Deus que cuida de nós. Até o diabo sabe que Deus é poderoso, só que ele não obedece. Irmãos, então quando a gente entra no barco com Jesus e a gente é levado a passar de um lado para o outro, é para mudar de vida, está mudando de direção. O Senhor está te tirando daqui, da derrota para a vitória. Então, amados, Jesus literalmente está dormindo. Então, mas na verdade Deus não dorme. Aqui é simbólico, aqui é verdade, mas na nossa vida espiritual é simbólico. Deus não dorme. Deus não dorme. Ele está aqui nesse momento nos abençoando, aleluia. Ele está em outras igrejas abençoando, porque Ele é onipresente. Ele está no Brasil, está na China, está lá na Rússia, as igrejas que estão escondidas lá, alguém que está orando lá, está lá perto daquela pessoa, ouvindo ali a oração daquela pessoa. Então, amados, Deus, Ele não dorme. Deus não deixa com nossos pés vacilem. Mas quantas pessoas têm saído da presença de Deus? Por desânimo, porque estão passando por problemas, porque estão passando na tempestade, mas sabe que tem um Deus todo poderoso, que Ele pode contar com Ele.
mas não busca. Então, amados, eles estavam indo para uma missão muito perigosa, para socorrer uma pessoa possessa. Vai me dizer que que Jesus não sabia que do outro lado, na cidade de Gadara, tinha um homem endemoniado? Sabia, ele é o próprio Deus, ele está em todo lugar. Sabia, ele estava lá no barco, mas lá do outro lado ele estava lá também. Como assim? Ele é onipresente, ele está aqui, mas está lá. Então ele sabia também. Então, amados, o que nós estamos falando aqui? Quando a gente entrega a vida para Jesus, você pode ter certeza. Muitas pessoas pensam assim: agora acabaram os meus problemas. Entreguei a vida para Jesus, batizei, estou andando cheio do Espírito Santo de Deus, sinto, né? Deus me fala a todo momento, Deus me tocar a todo momento, eu vou deitar, coloco a minha vida na mão de Deus e vou descansar no Senhor. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Vai vir problema sim, irmão. No outro dia é um irmão que está passando dificuldade de sangue ou da igreja. Talvez são problemas no país, no mundo que está acontecendo. É a aflição do mundo. Mas o Senhor fala: tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O Senhor fala assim. Ele está no controle. Hoje você tem a quem buscar, hoje você tem a quem pedir socorro. Lá atrás você não tinha, mas hoje você tem. E Ele tem socorrido, Ele tem te abençoado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido em todas as áreas. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, o Senhor, através do Espírito Santo, está falando conosco. Mas hoje o Senhor Jesus, mesmo dentro dessa tempestade que você está enfrentando, o Senhor Jesus, hoje, agora, nessa manhã, está vindo ao nosso encontro. Nessa manhã, quem crê nisso, diga amém, aleluia. Nessa manhã, não é hoje não, nessa manhã, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui transformada, você vai sair daqui com a sua alma, aquietar a sua alma, porque o Senhor Jesus está trabalhando, aleluia, está trabalhando. Amados, Ele está vindo ao nosso encontro para acalmar as tempestades da nossa vida, os problemas da nossa vida, as provações da nossa vida. Irmãos, problemas no casamento, problema relacionado aos filhos, problema relacionado a finanças, enfermidades. O Senhor Jesus está vindo nesta manhã ainda, nesta manhã. Você que recebe essa palavra, você vai dar testemunho disso que eu estou te falando. Porque nós oramos a Deus para o Senhor colocar essa palavra no nosso coração. Você, quando você receber essa bênção, ainda nesta manhã, depois você comunica conosco, em nome de Jesus, para a gente exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, aleluias. Irmãos, as tempestades sempre vêm para todos, isso é verdade. Ela não só está na sua casa não, só isso acontece só comigo, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, ela vai na casa do pastor Moisés, ela vai na casa do pastor Daniel, ela vai na casa do Jonathan, ela vai na casa da irmã Naí, ela vai na casa do pastor Paulo, ela vai na casa da irmã Mônica, ela vai em todo lugar, tempestade vem para todo mundo. Tem lugar que está chovendo mais forte, tem lugar que está chovendo menos, mas ela vai na casa de todo mundo. A tempestade chega na casa de todo mundo. Irmãos, aí nós vamos falar aqui para você, cedo ou tarde ela vem, mas você é base de sustentação, de oração na sua casa. Sansão, um homem cheio do Espírito de Deus, quando ele estava focado em Deus, ele foi um vencedor, um vitorioso, nada podia destruir Sansão. Mas quando ele tirou o foco de Deus, perdeu o foco da missão, que era livrar o povo de Deus dos filisteus, primeira coisa que o inimigo fez com Sansão foi fazer o quê? Cegar ele. Mas antes ele começou a mexer com coisas ilícitas, que não podia passar na boca dele nem bebida forte, né? E também nem comer outras coisas, nem passar navalha na sua cabeça. Nós estamos falando isso aí.
A força de Sansão não estava no cabelo, era na obediência. Então, o que aconteceu? Enquanto ele estava ali, buscando, foi fazer aquilo que Deus determinou, e ele julgou ali a Israel por 20 anos. Deus era com ele. Mas quando ele se desviou do olhar do Senhor, aí começou a queda de Sansão. Então tem que ter cuidado, irmão. O Senhor te levantou, você é base de sustentação na sua casa. Não tira o foco de Deus, que não você vai ver a sua queda. E grande vai ser a sua queda. Porque dele foi, primeira coisa que o inimigo fez foi cegar ele. Cegar aqui também está simbólico, ali foi verdade. Mas para nós, para a igreja, é como se você estivesse te cegar espiritualmente. Você não acha mais Jesus, não. Está cego? Espiritualmente você não acha mais. Aí fez o que? Segunda coisa, virou escravo de Satanás. A pessoa vira escravo. Ele virou escravo lá, né, do povo filisteu. E ficou ali andando em círculo, sem direção. Quem é de si está sem de estar ali, moendo farelo. Mas eles esqueceram que Sansão tinha um Deus Todo-Poderoso. E quando eles levaram Sansão no templo de Dagon, e ali, assim, o Deus dele colocou ele para nos divertir. Quer dizer, colocou Sansão e já usou o nome de Deus também, o Deus dele. A Bíblia diz que ninguém zomba de Deus. Aí Sansão, ajudado, um homem cheio, forte, né, um homem que tinha o Espírito de Deus com ele, vai andando forte, muito forte, foi andando, falou assim: Senhor, ouve a minha oração mais uma vez. Falou com aquela pessoa que estava amparando um homem forte daquele: me coloca perto da base de sustentação. Aí você é base de sustentação. Cada um de nós somos base de sustentação na nossa casa. Me coloca perto da base de sustentação. Eu estou perto da base, sim. Aí Sansão orou ao Senhor, o Senhor colocou a força nele novamente, e ele foi balançando e derrubou aquilo tudo, matou. Aí que a missão dele cumpriu. Aí que ele matou todos os filisteus que estavam naquele tempo adorando o Deus Dagon, que eles acreditavam. Então, amados, o inimigo procura quem? Para nós na vida espiritual, a base de sustentação para destruir não só você, mas como toda a sua família. Se a base de sustentação mexeu em você, acabou a defesa da sua família. Porque você que ora para o seu marido, você que ora para a sua esposa, você que ora para os seus filhos, então você é base de sustentação. Se mexer em você, mexe em toda a estrutura familiar. Olha que Deus está falando para a gente aqui de manhã. Estou falando de Sansão, mexeu na base do templo e matou todo mundo. Então, se mexer na base que somos nós, na nossa casa, o inimigo mexer nela, você se deixar tocar, porque Deus não deixa, quem deixa é a pessoa. Você destrói toda a sua família e você primeiramente. Então, amados, mas nessas horas nós precisamos estar cientes, nas horas da tempestade, do Deus que nós servimos. Você precisa realmente acreditar, confiar no Deus que você serve, um Deus onisciente, onipotente e onipresente, aleluia. Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem boca que fala, tem perna e vem ao nosso encontro e estende as mãos para nós, que Ele pode, tem mão para fazer isso, aleluias. Fala conosco, tem boca que fala conosco, aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Então você precisa confiar nele. Então esse é o primeiro passo. Segundo, não desesperar nas horas da tempestade. Você não precisa ficar preocupado, tem tempestade que não adianta você colocar cadeira atrás da porta para o vento não arrancar a porta, não adianta você colocar geladeira na janela para o vento não arrebentar a janela, não adianta. Ela vai consumir com a sua casa. Casa de alvenaria. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver preparado, o inimigo vai destruir a sua vida. Irmãos, então a primeira coisa, na hora da tempestade, é acreditar ciente do Deus que nós servimos. Segunda coisa, não desesperar. Terceira coisa, fazer a nossa parte.
Está chovendo muito, você está ali sem condição de fazer qualquer coisa, porque aquele vento forte, aquela tempestade, você não pode fazer nada material, mas espiritual você pode. Senhor, aleluias, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, Senhor, cuida, meu Pai, dessas paredes, não deixe esse vento, meu Pai, que está vindo forte, arrancar a telha, ou arrancar a antena, ou quebrar a janela, ou virar meu carro, ou essa água que está forte lá na rua, não deixe isso invadir minha casa, Senhor. Eu acredito que o Senhor está com as mãos estendidas para minha casa, eu acredito que o Senhor, meu Pai, está guardando a minha família nesse momento, e fica ali. Quando vê, você olha lá para fora, o sol já saiu e a tempestade já passou, aleluia. A oração, você sabe, o segredo é a oração. O justo vive pela fé, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, é a nossa parte. As coisas possíveis nós precisamos fazer. Os pescadores que estavam com Jesus, antes de eles acordar o mestre, eles precisavam usar a sua experiência de pescadores e começar ali, pôr uma vela para cá, vira para lá, tentar resolver o que podia fazer, as condições, o recurso que eles tinham da experiência deles. Mas não, começou a ventar forte, começou a onda vir mais forte do que deu uma onda forte naquele lago, porque era uma tempestade mandada, porque lago não dá onda forte, muito menos uma onda pouquinha, é difícil dar em lago, mas era uma onda mandada, tanto é que Jesus repreendeu aquilo que estava acontecendo, era uma onda espiritual. Então, amados, quando começar a acontecer, o que a gente tem que fazer a parte deles. Fugiu do controle deles, aí sim, eu vou descer e vou chamar Jesus. Que Jesus estava dormindo. Que Jesus falou assim, eles vão me levar para o outro lado, eles são profissionais. Aqui nessa passagem. Mas o Senhor Jesus está sempre alerta. O Senhor Jesus está sempre nos guardando. O Senhor Jesus está sempre nos abençoando. O Senhor Jesus está sempre nos falando a todo instante. Faz desse jeito, mas às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. O Senhor Jesus fala assim, vai para lá, mas você quer vir para cá, porque aqui talvez está aquilo que te interessa a você, mas vai te afastar de Deus. Chega. A conta chega para todo mundo. Um dia a conta chega. Aí você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar por que você está passando por aquilo, por que você está passando por isso. Então, amados, aí eu te pergunto, talvez quantas pessoas ficam usando, vendendo o seu corpo, e uma hora chega perto da mãe e fala assim, oh, mãe, eu estou grávida. O que aconteceu para me ficar grávida? Olha o que aconteceu. Olha, ia acontecer mesmo aí. Uma hora ia acontecer mesmo, que estivesse cuidando da sua vida, estivesse buscando a presença de Deus. Será que ia acontecer isso? Só uma mulher, que ela nem queria ter filho, mas ela andava nos caminhos do Senhor, ela buscava Deus, tinha fé, e foi a bem-aventurada, foi Maria, que foi usada concebida pelo Espírito Santo, para que nascesse dela o Senhor Jesus, e nem relação ela teve. Ela teve uma relação com quem? Com Deus. O relacionamento dela foi com Deus. Não um relacionamento de tocar nela, mas conceber ela espiritualmente. Ela continuou virgem naquele relacionamento, mas depois ela teve vida normal, teve filhos e filhas com José. Ali sim, mas o que a gente está vendo por aí, a pessoa está procurando, aí tem um ditado, quem procura, acha. Acaba achando. Então, amados, na hora da tempestade é preciso não desesperar. Lucas 8:24, Jonatas. E chegando-se a ele o despertar, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Rapidamente Jesus chegou, vento, aquieta-te, né? Mar, cala-te, vamos dizer assim. Na mesma hora parou. Eu quero dizer para você
E ele ainda pergunta lá depois nós vamos ler aqui: onde está a vossa fé? Irmão, eu te falo, se você exercitar a fé que está aí dentro de você, o vento ele para na hora, a tempestade acalma na hora. Eu estou falando tempestade dos problemas que você tem passado, com seu marido, no seu casamento, com a sua esposa, com seus filhos, problema financeiro, passa na hora, porque o Senhor Jesus, ele é refrigério para a alma, ele é refrigério para a nossa alma. E ele é bálsamo para as nossas feridas, que muitas feridas, eu estou vendo aqui, não estou vendo em nenhum irmão machucado, com esses olhos naturais. Mas se eu olhar com os olhos espirituais, ou você olhar, você consegue ver que esse irmão está machucado na sua alma, está machucado por dentro, no seu coração. Irmãos, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Glória a Deus. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então quem observa o vento, ele não semeia, ele não trabalha, ele está indeciso, está vendo o vento está muito forte, ele está indeciso. Será que eu vou plantar hoje? Será que não vai espalhar semente que eu estou semeando? Será que a minha plantação não vai dar certo, que o vento vai jogar minha semente até para a fazenda do vizinho? Então a Bíblia, quem observa, tem uma observação ali, chamando a atenção. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca colherá. Então por causa de quê? Quem observa as nuvens também é uma pessoa que está indecisa se vai chover ou não, porque se já estiver chovendo, ele não vai lá fazer o serviço. Mas você olha para as nuvens assim, hoje de manhã mesmo, de amanhecer um tempo mais fechado. Se você fosse acompanhar aquele tempo que, quando eu levantei 7 horas da manhã mais ou menos, assim, não vou semear não, porque vai chover. Olha o sol aí eu perdi um dia, quando ia dar o sol. Então, agora, se você já estiver lá no campo semeando e chover é diferente, mas se você ficar observando as coisas, você não faz. Se você ficar observando o seu casamento, como é que está, e você fala assim, eu não vou orar mais, porque eu tenho orado tanto, meu casamento não está dando jeito, eu tenho orado tanto, e ainda estou vendo vulto dentro de casa. Não, tem que continuar orando, tem que ser persistente na oração. O crente é mais do que vencedor, meu irmão. Continua orando, continua perseverando nas orações. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Persevere, irmão, a sua bênção já chegou. Eu estou falando que vai ter bênção aqui de manhã cedo hoje ainda. Glória a Deus. Então, amados, nos Estados Unidos, em alguns países, em alguns estados e algumas cidades também, eles lá têm aparelhos dentro das suas casas, em algumas, onde tem muito assim, furacões. Aí eles fazem uma casa, a casa não tem muitos lugares lá que são casas de madeira, muito bonita. Quem vê aquelas construções que passam na televisão aí, aqueles vendedores de casa, vê a casa de madeira. Mas o que eles fazem embaixo? Faz um abrigo subterrâneo, onde tem ventilação, tem oxigênio para correr ali dentro, tem o ar que corre ali dentro, tem suprimentos. Então, quando vem o furacão, ele entra ali, avisa, os aparelhos avisam, ele entra ali para debaixo, desce e fica lá embaixo na terra, e tampa a escotilha ali, uma porta de ferro, fecha aquilo, tranca e fica ali. Aí quando passa aquilo, avisa lá, passou o furacão. Ele sobe na escadinha, olha assim, já vê o sol de uma vez, porque a casa já foi embora. Mas acontece o seguinte, mas a família dele está guardada, a família dele está protegida, porque ele se precaveu da tempestade, do furacão que ia vir. Mas lá, aqui nós estamos falando do mundo físico, o mundo espiritual não é diferente. Nós temos que ter esse abrigo, o nosso abrigo é o Senhor, aleluias! O nosso abrigo é o Senhor, e Ele também nos avisa para estar preparado para as tempestades também. Nós temos um aparelho chamado Espírito Santo que nos mostra, aleluia! Glória a Deus! Está vendo, irmãos, como é que Deus trabalha? Irmãos,
A tempestade, ela pode vir de repente. Ela chegando na minha vida, na sua vida, nós temos que estar preparados. Não fica no canto encolhido, como se sentindo impotente, como você não pode, como você não consegue. Eu te falo, você está preparado sim, porque você tem um Deus grande e poderoso que tem cuidado de você. Tem cuidado de você, tem te protegido, tem tirado tudo aquilo que o inimigo tem tentado, arma forjada contra você. O Senhor está passando, tira a bala para lá, tira calibre de revólver para lá, tira tiro de metralhadora para lá, tira carro da sua frente, para você passar sem ser atropelado, sem ser acidentado. É o nosso Deus. E tem gente que fala assim, eu tive uma sorte, foi conta de eu acabar de passar e o carro bateu lá. Não, isso aí é para o mundo. O crente aqui não tem sorte, nós temos livramento de Deus, aleluias, glória a Deus. Irmãos, então a tempestade, ela pode vir de repente. A vida espiritual, ela pode também chegar da mesma forma, mas as tempestades que nós enfrentamos com Deus, elas são derrotadas, as tempestades, através da nossa fé. Porque a primeira coisa que Jesus falou com aqueles discípulos no barco, aonde está a vossa fé? E tem outros evangelhos sinópticos, que são os evangelhos de Mateus e Marcos, que fala, homens de pequena fé. Tem até pastor que fala que é homem de pouca fé. Pouca fé é bullying, né? Então, amados, ou cafeteira. Então, amados, podemos vencer qualquer tipo de tempestade. Qualquer um que vier sobre a nossa vida, sempre usando a nossa fé. E você tem fé sim, meu irmão. Você tem fé, minha irmã. Basta usá-la. Não adianta eu ter um carro que está lá na garagem, eu pago IPVA dele, todo ano está guardado na minha garagem, eu não ando nele. O que eu estou fazendo aqui? Que eu estou pagando dinheiro à toa, estou gastando dinheiro à toa, eu não ando nele. Eu tenho que exercitar, eu tenho que andar com ele. O carro, eu não posso servir o carro que eu tenho, não. O carro que tem que me servir. Eu não posso ser escravo do dinheiro, não. Eu não posso amar o dinheiro, não. O dinheiro precisa me servir na hora que eu precisar. Tem gente que é escravo do dinheiro. Misericórdia. Então, irmão, qualquer coisinha está medindo ali. Claro que eu estou falando para administrar as suas finanças. É diferente do que você sair gastando à torta direita. Administre a sua. Agora, não fica juntando tesouro, não, que o Senhor fala para juntar. Nosso tesouro tem que ser juntado lá, mas é no céu, aleluia. Glória, aqui não. Aqui você morre, fica tudo por aí. Glória a Deus. Jesus chama a atenção dos discípulos por isso. Está lá no versículo 8, 25. Pelo que estava acontecendo. Então ele disse, aqui que nós falamos, onde está a vossa fé? Jesus sempre falava da fé. Eles, possuídos de grande temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este? Então isso faz uma pergunta, estava questionando ainda. E olha que já tinha visto Jesus fazer vários milagres antes dele entrar nesse barco. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Ele já tinha visto Jesus fazer outros milagres antes de entrar no barco. Então agora nessa tempestade que eles estavam juntos dentro do problema, que ele viu Jesus resolver, mas com outras pessoas, mas agora eles estavam vivendo o problema. Se Jesus não resolve, eles morriam afogados. Aí quem é esse? Aí que eles vão saber que eles estavam lidando ou andando com o próprio Deus. Às vezes é preciso a tempestade vir para você saber o Deus que você serve. Às vezes é preciso chegar o vento forte para saber o Deus que você serve. É preciso vir. Tem muita pessoa na igreja que precisa ainda ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Conforme falamos outro dia aí, de evangelho que está cheio por aí, mas de cristão tem poucos. Cristão é diferente de evangelho. Isso é um nome, né? O cristão é uma vida com Jesus. Irmãos, quem é o nosso Deus verdadeiro? Será que o nosso Deus está lá, 1, 2, 3, 4 letras? Deus. Então, nós devemos saber que esse Deus, com um nome tão pequenininho, ele é tão grande que não se pode medir.
que não se pode medir o tamanho de Deus, que não se pode, ninguém conhece, consegue estudar Deus. Deus não consegue, ninguém consegue estudar Deus, ninguém sabe a origem de Deus, mas Ele está aí, Deus existe, Deus está aqui nesse momento, aleluias, aleluias. Irmãos, a fé, conforme a fé para ser usada, esse nosso Deus, Ele foi Deus de Jacó, de Isaac, de Moisés, de Samuel, de Elias, de Paulo, de Pedro, é o nosso Deus que nós estamos falando. Ele é vivo, Ele vive para todo sempre. Nós vamos sair daqui um dia e vamos morar na glória, e nosso Deus, Ele vive para todo sempre. Irmãos, vamos encerrar aqui. Glória a Deus. Até o relógio está contra a gente, mas vamos encerrar aqui. 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos nascidos de Deus, meu irmão, porque nós, lá no primeiro nascimento nosso, nós nascemos num relacionamento que aconteceu entre nosso pai e nossa mãe. Então nós viemos nesse mundo, mas depois que você conheceu o Senhor Jesus, que você passou pelas águas, nós nascemos da água do Espírito. Então você está cheio do Espírito Santo, você tem um Deus Todo-Poderoso com você, o nosso Deus tem cuidado de você, o nosso Deus tem visto as suas lágrimas, o nosso Deus tem ouvido as suas orações, o nosso clamor, o nosso Deus tem nos guardado, aleluias, glória a Deus, aleluias. Deus é fiel, Deus é justo, aleluias. A nossa fé, ela vence o mundo. E quem está no mundo acabando com a vida das pessoas? Satanás. Mas a Bíblia fala que a nossa fé, ela vence o mundo. Se a nossa fé, ela vence o mundo, a nossa fé vence Satanás, aleluias. Está vendo, irmão, como é que uma coisa vai encaixando com a outra? Quem que é o príncipe desse século? Satanás. Mas a nossa fé vence o mundo jaz no maligno, mas a nossa fé vence o mundo. Então nós vencemos ele através da nossa fé. Mas tem que ter fé, tem que exercitar fé. Irmão, fechando aqui, o nosso Deus, Ele nos livra de todo tipo de armadilha do inimigo. De todos os tipos, porque a armadilha, quando você vê ela, você não passa ali, você sente que tem uma armadilha ali, está dando tiro naquela rua, você não passa lá, né? Está acontecendo uma festa, né, com briga naquele, você não passa naquele lugar, mas as coisas espirituais você não enxerga, e ela pode estar do seu lado, dentro da sua casa, uma amiga, conforme falamos, um parente, um irmão, porque ele tem um certo serviço e você tem outro, você passou o tempo todo estudando, né, lutando em cima do livro, e ele divertindo, ainda zombando de você porque você estava estudando lá. Aí ele faz certo tipo de serviço que ele ganha X, e hoje você é um doutor, você ganha 5, 6, 10 vezes mais do que ele, mas enquanto ele divertia, você estudava. Então, ele tem inveja de você hoje, e às vezes faz até coisa e coloca lá dentro da sua casa. Ele tem acesso, talvez, a entrar lá porque é seu irmão, mas está ali, você não sabe. Então, amados, pastor, mas será que acontece isso? O que Judas era de Jesus? Amigo, traiu Jesus. O que Pedro era de Jesus? Amigo, negou Jesus. Jesus que eu estou falando. O que faz com nós então, hein? O que faz com nós? Então, amados, e estamos encerrando aqui. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: irmão, não esquenta a cabeça com tempestade não, que elas vão vir, ela vem na casa de todo mundo. Só é o que acontece comigo, não dá uma de vítima não. Você, coluna de oração na sua casa. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Você ora, Deus responde. Você ora, Deus protege. Você ora, Deus cuida. Você ora, Deus supre a sua necessidade. Então, não esquenta a cabeça com tempestade não. Você só precisa ficar firme na presença de Deus e exercitar a sua fé. Pronto. Está aí o segredo. E orar.
ficar firme com Deus, aumentar a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nunca deixar de orar. Orar sem cessar, diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sempre falando, hoje mesmo, nessa manhã, hoje ainda nessa manhã, amanhã vamos contar que até meio-dia. Antigamente, lá atrás, falava 9ª hora, 6ª hora, 7ª hora. Tinha uma contagem assim, tinha outra parte que contava. 1ª vigília, 2ª vigília, 3ª vigília. Mas nós aqui, a parte da tarde, o período vespertino, que é o período da tarde, que chama vespertino também, começa a partir de meio-dia. Daí já é tarde. Mas hoje ainda, nessa manhã, Deus vai proporcionar na sua vida, pela fé, aquilo que você está pedindo. Quem crê nisso, diga amém. É pela fé. E depois você vai contar isso aqui para nós. Amém? Que Jesus te abençoe. Coloque sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E vamos orar. Glória a Deus. É hora de buscarmos o Senhor. É hora de adorar o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Pai, nós te rendemos graça, meu Pai, por essa palavra, meu Deus, sabendo, meu Pai, que toda tempestade, meu Pai, que vier sobre a nossa vida, o Senhor está no controle, porque o Senhor está no barco da nossa vida, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor acalma o vento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa a vida desse irmão, abençoa a vida dessa irmã, meu Deus, entra com a providência, meu Deus, naquilo que ele está pedindo, meu Deus, nessa manhã, meu Deus, nós deixamos uma palavra profética, meu Pai, que hoje ainda na parte da manhã, meu Pai, o Senhor colocará grande bênção, meu Pai, sobre essa vida, meu Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que sem fé é impossível agradar o Senhor, Senhor. Por isso nós estamos aqui, meu Pai. Coloca, meu Pai, aumenta, meu Pai, nossa fé nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Entra, meu Deus, entra, meu Pai, ó Senhor, e colocando essa pessoa, meu Pai, que está prostrada, coloca ela de pé, meu Pai, ajuda o necessitado, meu Pai, levanta o abatido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, essa pessoa que está, meu Pai, orando pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, por alguma enfermidade, meu Deus, entra, meu Pai, nesta manhã, e toca, e cura, e liberta, e transforma, e muda a história dessa família, meu Deus. Senhor, nós oramos, meu Pai, em prol, meu Pai, daqueles países que estão em guerra, meu Deus, que haja paz no mundo, que haja paz entre as nações, meu Deus, entra com a providência, meu Deus, que aconteça um cessar-fogo naquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, é que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.